Hoje nós traremos aqui para falar com vocês o Luan, só pegar aqui o texto. Então, temos o Luan, o doutor Luan, ele é graduado em Ciência da Computação, em 2015. Ele tem mestrado e doutorado em Computação pela Universidade Federal Fluminense. Ele fez parte do seu doutorado, foi realizado na Sorbonne University, na França, e atualmente ele é pesquisador pós-doutorando na equipe Tandan, no Guillaume Portantes. Depois do francês está tão perfeito, mas... Tadan. Isso, bacana. Na França. Faz pesquisa em computação distribuída, meteorística, sistemas distribuídos, armazenamento e escalonamento de aplicações de alto desempenho. Esse é o nosso amigo Luan, que hoje vai estar falando com vocês. Luan, a palavra é sua, está com você. E desde já deixo o meu agradecimento, no momento que eu mandei mensagem, ele prontamente respondeu que sim. E para nós é uma satisfação ver que hoje nossos alunos estão aí pelo mundo fazendo pesquisas de bom. Obrigado. Pode ficar à vontade. Beleza. Eu que agradeço. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver. O Ivaito me ensinou mais cedo. Ok. Apareceu minha tela aí? Carregou. Carregou? Sim. Beleza. Bom, primeiro, eu quero agradecer o convite. Na verdade, eu fiquei muito feliz, assim, quando eu abri o Facebook. Fazia alguns meses que eu não abri o Facebook. E tinha o convite do professor Robson lá. E eu acho que essa oportunidade de um aluno que já fez o curso e já fez doutorado, que é o meu caso, de falar para vocês é muito boa. Para vocês, primeiro, decidir o que vocês querem fazer daqui para frente, de repente, a carreira acadêmica. E segundo, eu posso dar algumas dicas, porque eu estive aí. E aí é isso que eu quero fazer agora nessa apresentação. Eu quero tentar relembrar o que eu passei dentro da UFMT e algumas dicas que eu acho que vão ser bacana para vocês, independente da carreira que vocês vão seguir daqui para frente. Só confirma para mim, vocês estão me ouvindo legal? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Bom, eu vou fazer uma apresentação, então eu vou usar a minha carreira acadêmica como base dessa apresentação, a minha trajetória, e a minha carreira acadêmica ela começou em 2011, aí na UFMT, de Barra do Garças, que é a cidade que eu nasci também. Então, para mim, é muito prazeroso ter feito faculdade em Barra do Garças. E eu vou focar nessa apresentação, nessa primeira etapa aqui, que foi de 2011 a 2015, que foi a graduação, porque eu acho que é a parte que tem mais interesse para vocês. E depois eu vou falar um pouco do mestrado e doutorado, que é a pós-graduação, mas eu vou focar mais no processo de como entrar, o que é uma pós-graduação e como que se faz para entrar numa pós-graduação. E aí, no fim, eu vou falar atualmente, que é onde eu estou agora, no pós-doc. Vou explicar o que é o pós-doc e o que se espera num pós-doc, o que é. Mas, enfim, como o Robson disse, então, eu sou graduado em Ciência da Computação pela UFMT de Barra do Garças, do campus Araguaia, e eu fiz mestrado e doutorado na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas antes, a timeline da minha apresentação, ela começa aqui em 2011, mas antes, eu quero ir um ano antes e apresentar o que aconteceu em 2010. O que aconteceu em 2010? 2010 foi o ano que eu escolhi fazer Ciência da Computação. E aí, por que eu escolhi Ciência da Computação? E é engraçado porque eu tenho certeza que muitos de vocês, quando escolheram o curso, estavam exatamente na mesma situação que eu. Vocês não sabiam o que ia fazer, mas gostavam ali de um computador, gostavam de videogame, viu o nome Ciência da Computação e decidiu fazer o curso de Ciência da Computação. Mas em 2010, o que aconteceu comigo foi o seguinte: a minha namorada, que hoje é minha esposa, ela passou na UFMT de Barra do Garças. Em 2010 eu morava em Goiânia, eu trabalhava em Goiânia, e aí ela passou para o curso de Engenharia de Alimentos na UFMT de Barra do Garças. E aí eu fui com ela em 2010 para Barra, a gente morava em Goiânia, então a gente foi para Barra, e a ideia era que eu ia chegar na Barra e ajudar ela a se instalar e ia voltar para Goiânia, porque eu tinha trabalho lá. Só que eu cheguei na Barra e eu arrumei um emprego numa empresa de ônibus que nem existe mais, chamada Barra Tour. E aí, como ela já estava na universidade,
eu tinha muito contato com o pessoal da FMT. E aí um aluno de ciência da computação, um dia eu estava conversando com ele, e aí eu perguntei, que curso que você faz? E aí ele me contou, eu faço ciência da computação. E eu falei assim para ele, o que é ciência da computação? E aí ele tirou um notebook da mochila, assim, um notebook grande, e ele me mostrou um código parecido com esse que está na tela aí, que é basicamente um código que soma, você entra com 2 números, ele soma 2 números, e aí no final tem a soma. Ele me mostrou isso, ele falou, ciência da computação é isso aqui, ó. Pá, colocou lá no notebook. E eu achei isso maravilhoso, falei, caramba, então é assim que você programa um computador. Então é isso. O computador, ele responde a esse tipo de comando. Só que o Adriel, ele estava no primeiro semestre, ele não sabia mais do que isso. Então ele não conseguiu me explicar o que era ciência da computação. Mas aí, daquele momento, eu falei, tá, eu quero fazer ciência da computação. Então eu fiz o Enem naquele ano e eu entrei no UFMT. E aí a resposta para essa pergunta, ela é por acaso. Porque se o Adriel fizesse qualquer outro curso e ele tivesse me mostrado qualquer outra coisa, eu provavelmente teria achado tão interessante quanto. Acaso, eu escolhi o curso por acaso. Eu não sabia o que era ciência da computação. E a segunda resposta é porque eu achei programação fascinante. Aquilo me fascinou. E aí, começou as aulas de computação lá em 2011. E a nossa primeira aula, ela foi uma aula de programação. E eu estava naquele curso, estava ali no curso por causa da programação, então eu estava muito empolgado. A nossa professora em 2011 era a Luciana Lee, ela não faz mais parte aí da UFMT. E aí, nas primeiras aulas, é muito comum perguntar por que você escolheu o curso. Eu não podia responder que eu escolhi o curso por acaso. Não era uma resposta boa. E aí eu falei assim, chegou a minha vez e eu respondi, é porque eu gosto de computador. Foi essa a minha resposta. Só que naquele momento, os outros alunos ali, eles estavam respondendo coisas do tipo, eu trabalho em uma empresa de redes há bastante tempo. Eu fiz um curso técnico no IFMT, então já era a área que eu queria. E aquilo me deu um balde de água fria, assim, porque eu pensei, caramba, todo mundo aqui, eles já estão no nível mais avançado, eles sabem por que eles escolheram o curso, e eu nem sei por que eu escolhi esse curso. E esse é um pensamento muito comum que acontece com a gente. Quando a gente começa o curso de ciência da computação, muitos de vocês, eu tenho certeza que já tiveram nessa situação, vocês, no início ali é um pouco meio assustador, assim, você olha aquilo, é muita matemática, eu nem sabia que a gente tinha que estudar matemática em ciência da computação. Mas o ponto que eu quero começar com esse slide é o seguinte, no final, todos aqueles alunos ali que já tinham conhecimento, no final todo mundo se igualou e todo mundo terminou o curso do mesmo nível. Então tudo é uma questão de dedicação, estudar. Não fiquem com medo do começo do curso. Eu imagino que muitos de vocês estejam começando agora, alguns já estejam terminando, mas não fique com medo, vá até o final, vale a pena, sabe? No final todo mundo se iguala. Enfim, e aí em 2011, então, eu escolhi o curso, e a primeira coisa que eu tive que aprender no curso de ciência da computação foi aprender. Eu aprendi a aprender. Isso é muito importante. Se você começa um curso, independente de ser ciência da computação ou não, um curso de graduação, ele é muito diferente do que a gente está acostumado no ensino médio. E aí você precisa aprender a aprender. Eu não vou entrar aqui no mérito de técnicas de aprendizado, inclusive eu coloquei aqui no slide um curso que eu indico para todo mundo, no Coursera. Esse curso chama Learning How to Learn. E ele discute técnicas de aprendizado e tal. Eu não quero entrar nesse ponto aqui nessa apresentação. O que eu quero dizer é que existem várias formas de aprender. E o que funcionou para mim pode não funcionar para vocês. E o que funciona para vocês pode não funcionar para mim. O que funcionou para mim, dentro do curso de Ciência da Computação, foi aprender com amigos. Então, desde o início do curso, a gente fez um grupo de estudo, basicamente, um grupo de amigos ali do primeiro semestre, e a gente se ajudava. Isso funcionou muito. Eu atribuo que a conclusão do curso da UFMT, da minha parte, ela se dá muito pelo fato de eu ter meus amigos ali comigo me ajudando. E isso é muito importante. Para quem está começando o curso agora, fazer um grupo que está a fim de estudar, de amigos, que tem os mesmos interesses, fazer esse grupo, ele é muito importante, se vocês tiverem a oportunidade de fazer isso. Eu sei que muitos de vocês começaram aí o curso na pandemia, e aí fica mais difícil criar vínculos com o pessoal do curso, mas agora que voltou, tente fazer isso, pode funcionar para vocês também. E no final, esse grupo de amigos que a gente formou ali em 2011,
Ah, eu passei muitos slides, só um minuto. Travando meu computador, ele não está dando conta de manter o vídeo. E no final, esse grupo de amigos que se formou ali em 2011, todos eles terminaram o curso. Então, eu acho que no final a gente se ajudou. Mas bem, estou falando do final do curso, vamos voltar agora para o meio do curso. Bom, para quem tem interesse em uma carreira acadêmica, que é o meu caso, então eu terminei o curso de ciência da computação e eu persegui uma carreira acadêmica, eu fiz mestrado, doutorado, e para quem não tem interesse também numa carreira acadêmica, existem ali 3 habilidades que elas são fundamentais, independente se você quiser uma carreira acadêmica ou não. Aqui no slide eu coloquei carreira acadêmica, mas eu acho que isso é importante para qualquer área que você vai seguir. É importante hoje em dia escrever bem, ensinar, porque mesmo numa empresa você vai ter que ensinar alguém, e apresentar, que é o que eu estou fazendo agora. Isso é muito importante, porque mesmo numa empresa, você vai ter que, em algum momento, apresentar ideias, apresentar soluções, vai ter que escrever. Nossa área, a gente escreve muito, e a gente tem que ensinar. E a graduação, ela é um ótimo lugar para você começar a praticar isso. E a gente só percebe isso, nem todo mundo passa pela graduação percebendo isso, mas a gente só percebe isso quando a gente está de fora. Durante esses 4 anos de graduação, a gente tem muitas oportunidades de praticar isso aqui tudo que eu estou falando. E algumas dessas oportunidades, que eu imagino que alguns de vocês já tenham tido essas oportunidades, elas são essas aqui. Foi o que eu fiz durante a minha graduação. Então, eu fui monitor de disciplina, eu fiz parte de projetos de extensão, eu fiz parte de iniciação científica e de maratona de programação. A faculdade, ela te dá outras oportunidades, eu vou falar mais disso mais para frente, mas essas aqui foram as que eu tive e que eu fui monitor, fiz os projetos e tal. E isso aqui é o primeiro momento em que você, além da sala de aula, né, é esse momento onde você pode colocar outras skills em jogo e aprender mais coisas. Então, por exemplo, sendo monitor de disciplina da disciplina de estrutura de dados, e eu fui monitor do professor Ivairto, eu descobri que ensinar era uma forma muito efetiva de aprender. Então, quando eu tinha que ir lá para a sala e ensinar meus colegas, na verdade, eu estava aprendendo a disciplina. Eu já tinha visto a disciplina, né? Você se torna monitor depois de ter feito as disciplinas. Mas aí, como monitor, eu estava tendo que fazer esse exercício de ensinar. E, na verdade, é uma ótima forma de aprender, ensinar. E tem mais uma coisa. Monitores ganham bolsa. Hoje em dia, essa bolsa, eu não sei quanto que ela é, na minha época era R$400. Eu imagino que ela continue sendo R$400. Quanto que é a bolsa hoje? Ela é R$400? Ela é R$400, tá bom. Bom, na minha época, R$400 era mais dinheiro do que hoje, mas, inicialmente, é claro, a minha motivação inicial não foi aprender, não foi para aprender, foi a bolsa. Eu precisava da bolsa. Mas, sendo monitor, eu descobri que era uma ótima forma, uma forma efetiva de aprender. Então, corram atrás disso, se vocês tiverem oportunidade. E aí a pergunta é, como é que se consegue esse tipo de coisa? Falando com os professores. A gente tem um medo, quando a gente é de graduação, de falar com os professores. A gente acha que, não vai dar certo, eu terminei a disciplina agora, eu não sei se eu sou tão bom assim, mas tudo é uma questão de ir até o professor e falar com ele, olha, eu tenho interesse nisso, o que eu tenho que fazer para me tornar um monitor dessa disciplina? E aí o professor provavelmente vai falar, bom, tem mais alguém interessado, então hoje eu vou fazer um teste. Então, isso é uma lição. Não tenham medo de falar com os professores. Vocês querem fazer as coisas? Vá até os professores. Então, eu fui monitor do Ivairto ali, eu não me lembro o ano agora, mas eu fui monitor da disciplina de estudo de dados 1 e 2. E aí, depois disso, um dia eu estava andando aí pelo campus com o Matias vai aparecer nessa apresentação muitas vezes, porque ele era o meu colega ali, que a gente estava sempre junto, e eu falei para ele, cara, seria interessante se a gente ensinasse programação para os alunos do ensino médio. Ele falou, seria uma boa e tal, porque o nosso pensamento na época era, e se a gente já tivesse começado a programar desde o ensino médio, como seria? E aí a gente foi atrás da professora Lívia, que eu acho que hoje ela já não está mais também na UFMT, e a gente apresentou a ideia para ela, falou, a gente queria descobrir uma forma, fazer um curso, alguma coisa, para ensinar programação para os alunos do ensino médio. E aí ela falou, existe o projeto de extensão, a gente nem sabia o que era um projeto de extensão. Existe o projeto de extensão, a gente manda um projeto e tal, vocês explicam qual é a ideia, e aí, se for aprovado, vocês inclusive podem ganhar uma bolsa.
E aí foi mais um ponto para a ideia, né? Porque inicialmente a gente só queria ensinar. Agora, ensinar e ainda receber mais uma bolsa por isso é ótimo. Então, a gente propôs essa ideia e, mais uma vez, para conseguir isso, a gente foi atrás de algum professor, que no caso foi a Lívia. E aí, nesse projeto, um ano, 2 anos que a gente tinha visto as matérias de programação, foi uma ótima oportunidade para melhorar a apresentação oral, porque quando você dá aula, você tem que apresentar as ideias, e de compartilhar conhecimento com os alunos do ensino médio. Nessa foto aqui, eu tenho alguns dos alunos desse projeto, eu tenho contato com eles até hoje. Então, é uma forma de compartilhar, e faz parte da computação, compartilhar. Bom, e aí, depois do projeto de extensão, a gente continuou em contato com a professora Lívia e falou para ela sobre uma iniciação científica. A gente queria, nessa altura da graduação, a gente já tinha feito ali, já tinha sido monitor, já tinha feito um projeto de extensão, mas a gente nunca tinha escrito nada científico. E a gente queria ter essa oportunidade de fazer alguma coisa, de apresentar algum trabalho. E aí a Lúcia nos apresentou a iniciação científica. Qual que é a ideia da iniciação científica? Os alunos de graduação, eles vão atrás de um professor, e o professor, ele cria um projeto de iniciação científica, onde vocês vão fazer alguma pesquisa. A iniciação científica, ela é o primeiro contato do aluno com pesquisa. Então, você vai escrever um trabalho, vai pesquisar alguma coisa. No nosso caso, a gente fez a iniciação científica com os robozinhos do Lego. Eu imagino que alguns de vocês já tenham visto esses robozinhos aí pelo campus. Então, a Lívia, ela tinha esses kits de robô lá do projeto dela, e a gente entrou na iniciação científica com ela. E essa foi a primeira vez que eu tive que apresentar um pôster, que está aqui na foto, não sei se a foto está grande aí para vocês, mas foi um evento na UFG, e a gente resolveu escrever, submeter o artigo, o pôster, na verdade, e a gente apresentou esse pôster. E foi bem legal, porque eu tive a oportunidade de conhecer um monte de gente da UFG que eu nunca tinha visto, e trocar experiências e tal. E foi legal, porque eu pude apresentar meu trabalho pela primeira vez, e tem aquele nervosismo de apresentar um trabalho pela primeira vez, mas é uma experiência muito boa para ter na graduação. Bom, e aí no final, já bem no final da graduação, a gente descobriu que existia uma coisa chamada maratona de programação. E aí, a gente descobriu que tinha maratona de programação, que a regional ia ser em Cuiabá, só que para fazer a maratona a gente precisava de um técnico, e o técnico precisa ser um professor. E eu não lembro muito bem como, mas aí o Thiago, que ele é professor de vocês aí ainda hoje, ele tinha recém-chegado e a gente já cercou ele e falou: ô Thiago, você está recém-chegado aqui na UFMT, você quer virar nosso técnico de programação? E ele comprou a ideia, e aí o que ia ser só para ir para Cuiabá, virou o seguinte: a gente chegou em Cuiabá e a gente ganhou do pessoal de Cuiabá. Então aqui nessa foto está a gente com as medalhas, e a gente ganhou deles. E aí, a gente ganhou a regional, e foi a primeira vez que um time do Mato Grosso foi para a nacional. E aí, chegou na nacional, a gente perdeu. A gente não ganhou. Mas a gente não ficou em último. Quem ficou em último, inclusive, foi o time da casa. Mas foi uma experiência muito boa. A nacional, nesse ano, foi em Uberlândia, em Minas Gerais, e foi maravilhoso. Foi a primeira vez que a gente viu o pessoal do resto do país. Então, ali tinha o pessoal do ITA, que foi inclusive eles que ganharam esse ano, da USP, da UF, da UFMT tinha gente, da UFRJ, enfim, tinha todo mundo ali. E nesse evento eu conheci pessoas que eu vinha trabalhar com eles 4 anos depois. Então, foi um momento muito bom, e tudo aconteceu porque a gente foi atrás do professor. A gente quer fazer maratona e o Thiago comprou a ideia. E uma coisa que eu quero passar para vocês aqui com essa apresentação é o seguinte: vocês viram que das 3 coisas que eu apresentei que eu fiz durante a graduação, cada uma delas foram feitas com um professor diferente? Eu fui monitor do Ivairton, eu fiz projeto com a Lívia, o Thiago foi nosso técnico. E isso, na época que isso estava acontecendo, eu não tinha essa visão, mas isso foi muito importante para a próxima etapa, que foi a pós-graduação. Eu vou explicar isso em um momento. Por que isso foi importante? Bom, e aí durante a graduação, a gente tem os eventos. E os eventos, o evento ele te dá essa oportunidade de apresentar coisas, de conhecer pessoas. E teve um evento em especial que ele foi na própria UFMT, que foi a Escola Regional de Informática, em 2014.
Nesse evento, eu fiz tudo. Eu e meus amigos, a gente fez tudo que tinha para fazer nesse evento. A gente deu um mini curso de robótica, que é a primeira e a segunda foto aqui. A gente apresentou um artigo, a gente apresentou pôster e a gente estava na organização do evento. Então, deu para aprender tudo. Inclusive, uma dica que eu dou para vocês que estão me ouvindo aí é tragam eventos para o UFMT, porque é muito bom ter um evento em casa. Dá muito trabalho, mas é muito bom. Então, enchem um saco dos professores para trazer os eventos para casa de vocês. E aí, nesse evento, foi a primeira vez que eu tive que apresentar um artigo. Então, eu já tinha apresentado um pôster, mas eu nunca tinha ido na frente de uma plateia, igual tá vocês aí. Eu nunca tinha ido lá na frente e mostrar os slides e apresentar. Eu estava muito nervoso, porque, enfim, a primeira vez, você fica nervoso todas as vezes, na verdade, mas a primeira vez em especial, você fica muito nervoso. E eu lembro que alguém me falou uma coisa que virou uma espécie de mantra. Eu sempre repito isso quando eu estou em alguma situação. Eu não me lembro quem falou isso, mas eu estava nervoso e eu falei para essa pessoa que eu estava nervoso, eu falei, eu estou muito nervoso para apresentar esse trabalho. E aí a pessoa ela me falou assim, quem é que fez o trabalho? Aí eu falei, ué, foi eu. Aí ele falou assim, então, quem é que pode apresentar o trabalho? Eu falei, ué, é eu que posso apresentar, olha só. E isso me fez, isso foi muito bom eu ter escutado isso nesse momento, na graduação. Isso me ajudou em outros momentos do futuro. Quando eu tive que apresentar o meu doutorado, por exemplo, que é um momento de muito estresse, eu lembrei disso, eu falei, peraí, quem fez esse trabalho durante 4 anos? Opa, foi eu, então eu posso apresentar esse trabalho. E eu, infelizmente, eu não lembro quem foi a pessoa. Mas teve outra coisa que aconteceu nesse evento, e aí eu botei essa última foto aqui, foi uma fala do professor Linder, que também me ajudou muito no futuro. O professor Linder, nesse evento, ele tinha recém voltado do pós-doc, e se eu não me engano, ele estava no MIT. E aí ele deu uma apresentação sobre como é que foi o pós-doc dele e tal, o que ele tinha aprendido. E ele falou uma coisa que eu nunca me esqueço, que foi o seguinte, ele falou assim, eu cheguei lá e eu achava que eu estava no nível menor, estava mais baixo que eles, porque eles são de fora, eles são gringos, MIT. E aí, rapidamente, eu percebi que não, eu não estava no nível inferior, não, eu estava até ali acima, se brincar, eu estava até um pouco acima. E ele falou assim, a gente tem muito medo de sair do Brasil e de fazer as coisas, a gente tem essa sensação de que a gente talvez não é capaz, porque eles têm mais recurso, porque eles, enfim, porque eles são americanos. E isso não é verdade. E eu lembro de estar na plateia escutando essa apresentação dele, e, enfim, naquele momento ali eu pensei, que legal isso. Mas isso foi muito importante para mim a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu lembrei disso, eu falei, eu não preciso ficar com medo de correr atrás disso, de tentar ir para fora, porque a gente está no nível deles. Se brincar, a gente está até mais, nosso nível está até acima deles. Então, esse evento ele me marcou muito, ele foi muito importante na minha formação. Bom, então isso foi em 2014. E aí, para fechar a graduação, eu tive que fazer o temido TCC. E aí eu quero só, eu quero só focar em uma coisa aqui. Nessa altura do campeonato, eu já tinha trabalhado com robótica, já tinha sido monitor de disciplinas ligadas à programação, então estrutura de dados. Eu já tinha trabalhado ali no curso de extensão onde eu ensinava programação. E aí, quando eu fui fazer o TCC, é claro que eu escolhi um professor completamente diferente do que eu tinha trabalhado. Eu fui trabalhar com o professor Maxwell, em redes. Pelo simples motivo de que eu tive a aula de redes e aquilo me deixou muito interessado. Eu falei, nossa, redes é incrível. Eu quero estudar isso o resto da minha vida. E essa foi a primeira vez que eu estudei redes, e foi a última também. Eu nunca mais estudei redes. Eu fiz o meu TCC em redes e depois disso eu mudei de área. Mas o que eu quero dizer em relação ao TCC? Eu me lembro que quando eu estava escrevendo meu TCC, quando eu tive que fazer o TCC, e eu sei que muitos de vocês que estão aí no final provavelmente estão passando por isso, era muito difícil. Escrever o TCC é muito difícil, porque é a primeira vez que você tem que produzir um trabalho desse tamanho. Então, o TCC tem ali entre 80 e 100 páginas, e é sempre um desafio muito grande para o aluno de graduação escrever o TCC. Então, eu posso dar algumas dicas para vocês aqui. Primeiro, não procrastine na escrita do TCC. Sente para fazer o TCC e faça. Tipo, tente escrever alguma coisa. No final vai sair, mas não procrastine. Segundo, não tenha medo de ir atrás de um professor que você quer trabalhar para procurar o TCC. Não deixe isso para a última hora. Se você puder adiantar o seu TCC, geralmente a gente começa a fazer o TCC ali no penúltimo semestre ou no último semestre, não me lembro muito bem.
difícil, mas se você começar antes, procurar um professor e falar, olha, eu quero trabalhar com isso, a gente já pode começar a ter reuniões sobre esse tema. Se você começar antes, você vai terminar antes. Esse é o segredo. Bom, até aqui tudo bem? Ok. Então, quais são... uma coisa. Bom, eu tive várias oportunidades na graduação e eu tive algumas oportunidades também que eu não usei. Eu tive a oportunidade, mas eu não fui lá e fiz. E uma dessas oportunidades está ligada a essa pergunta. Qual deve ser a sua primeira linguagem? Qual deve ser a sua primeira linguagem? Qual deve ser a primeira linguagem? Bom, a oportunidade que eu tive, a primeira linguagem, ela tem que ser essa aqui, inglês. Tá? E a oportunidade que eu tive foi a seguinte, ali no meio, acho que talvez em 2014, talvez um pouco mais para frente, teve o Ciências Sem Fronteiras. E várias pessoas no campus, eles saíram fora do Brasil para fazer o Ciências Sem Fronteiras. Então, a ideia do Ciências Sem Fronteiras era pegar alunos de graduação e colocar em universidades estrangeiras, eles ficavam ali um semestre, um ano, e a ideia era que eles iam voltar falando inglês melhor, tendo uma experiência internacional em outra universidade, ia trazer esse conhecimento para a faculdade. Tirando o mérito do programa, que eu acho que teve os seus méritos, estava lá a oportunidade. Um monte de gente foi. E eu nem tentei. E eu não tentei pelo simples fato de não ter inglês. Eu não falava inglês, não tinha inglês. E aí eu pensei, bom, eu não falo outra língua, isso aqui é Ciências Sem Fronteiras, eu preciso falar pelo menos inglês, porque vou passar fome em outro país, então nem vou tentar. E essa oportunidade, assim, depois eu tive a oportunidade de sair do Brasil, não estou no Brasil agora, inclusive, mas isso eu quero ilustrar aqui. Tem que aprender inglês, independente do que vocês forem fazer. Se vocês vão seguir carreira acadêmica, indispensável. Se vocês vão trabalhar em alguma empresa, indispensável também. Então, aprendam agora. A graduação são 4 anos. Para quem já está no final, aprenda também agora. Não perde mais tempo. Eu perdi os 4 anos, eu não corri atrás de aprender inglês, e eu me arrependo muito. Eu tive que correr muito atrás durante o mestrado para aprender inglês, porque eu cheguei no mestrado e eu percebi, se eu não falar inglês a partir desse ponto, daqui eu não passo mais. Então, nos 2 anos de mestrado, eu tive que me esforçar muito para aprender inglês. E no final deu certo, eu aprendi. Não muito bem, mas eu aprendi um pouco. Bom, então, para fechar a graduação, o que eu acho que vale a pena aqui, o que são as dicas? Primeiro, construa amizades. As amizades que eu construí durante a graduação, elas duram até hoje. Eu tenho contato com todos os meus amigos até hoje, todos eles estão em algum lugar, e na computação em especial, construir amizade é muito importante, porque o cara que entra, por exemplo, no Google, ele pode indicar alguém. Então, se eu já sou amigo dele, ele pode me indicar. E, bom, segundo aqui, aproveite todas as oportunidades que... tem um ruído no áudio. Tá de boa. Voltou? Sim. Beleza. Achei que tinha caído. Aproveite todas as oportunidades que a universidade tem a oferecer. Eu sei que é difícil aproveitar essas oportunidades se você... Principalmente porque tem as disciplinas, e as disciplinas elas consomem nosso tempo, muito do nosso tempo. Mas tentem viver a universidade. Não só passar pelas disciplinas, mas tentem aproveitar mais do que a universidade tem a oferecer. Apaixone-se por um ou mais tópicos de estudo. Então, durante a graduação, eu me apaixonei por robótica, depois me apaixonei por redes, depois por programação. Isso é muito importante, porque se você se apaixonar, você vai estudar mais aquilo. E no final, nem é aquilo que você vai trabalhar, que foi o meu caso, mas você vai aprender, e vai ser importante para você aquilo no futuro. Aprenda por prazer e divirta-se no processo, isso é muito importante, sempre. Interage com vários professores, explore todas as possibilidades. Então, vocês estão na graduação, abuse dos professores no bom sentido, no sentido de vai lá, faz pergunta, faz reunião, enche o saco deles, eles estão aí para vocês. Participe de eventos, use Linux. Eu não falei nada sobre o Linux ao longo da apresentação, mas porque eu não sou daquele que acha que tem que usar Linux e não pode usar mais nada. Eu acho que tem que usar o que você preferir. Mas o Linux, ele é um sistema operacional que ele vai surgir na sua vida, queira você ou não. Se você vai seguir carreira na computação,
Em algum momento, você vai ter que lidar com o sistema operacional Linux. Não tem como fugir, tá, gente? Eu tentei, eu juro. Então, use Linux agora, nem que seja para coisas pequenas, porque você vai precisar disso no futuro. E aprenda inglês. Bom, essa foi a parte da graduação. Então, eu quero falar um pouco agora da pós-graduação, para a gente fechar a apresentação. E o que eu quero falar da pós-graduação é como é que eu entrei na pós-graduação. E como é que é o processo para entrar na pós-graduação, para quem tem interesse em fazer uma pós-graduação? Em geral, na pós-graduação, a gente precisa da nota do pós-comp. Aparentemente, esse ano não precisa, tá? Porque, por conta da pandemia, teve prova cancelada e tal. E esse ano já foi também, foi até dia 8/8, as inscrições já foram. Mas você precisa da pós-comp. Para quem não sabe o que é a pós-comp, ela é como se fosse um Enem da computação. Então, você vai lá, em algumas regiões, no meu caso, por exemplo, eu fiz na UFG, você vai lá, faz essa prova gera uma nota, e você usa essa nota na sua inscrição da pós-graduação. Você precisa também de uma coisa chamada Currículo Lattes, que basicamente é o currículo brasileiro, que é ligado às universidades. O Currículo Lattes é só ir nesse link, criar o seu currículo. Ah, mas eu não tenho nada para colocar no meu currículo. Você já tem o quê? Essa linha bem aqui, ó. Ah, infelizmente aqui não dá para ver, mas tem uma linha que se diz aqui, ó, formação acadêmica e titulação. Ali vai ter graduação. Você já tem uma linha do Lattes, então cria o Lattes, porque precisa. E a ideia do Lattes é, conforme você vai produzindo, publicando artigo, participando de eventos, você vai lá e coloca uma linha no seu currículo. E uma coisa que você precisa também é cartas de referências. O que são cartas de referências? Cartas de referências é o seguinte, você vai lá para o professor que você trabalhou, que você fez o TCC, ou que você fez algum projeto junto, e fala, olha, eu quero entrar nesse programa de pós-graduação, você pode me dar uma carta de referência? E basicamente esse professor ele vai escrever uma carta falando, esse aluno foi muito bom, fez o projeto tal, ele é muito esforçado. Ou ele pode dizer, esse aluno não é muito bom. Então é importante procurar os professores que você se deu bem. Então, as cartas de referência, lembra lá atrás que eu trabalhei com vários professores? Quando chegou o momento de pedir essas cartas de referências, eu tinha muitas cartas de referência, eu tinha trabalhado com vários deles. Então, eu tive várias cartas de referência e isso ajuda muito, isso conta bastante no processo. E uma coisa que eu acho que é o mais difícil é a escolha do programa de pós. Como é que se escolhe um programa de pós? Primeiro, com quem você quer trabalhar, e segundo, aonde você quer morar, porque isso é muito importante. Então, eu quero morar em Goiânia, porque é perto, eu tenho parentes lá, então o programa de pós da UFG. No meu caso, o que aconteceu foi o seguinte, eu e o Matias, a gente nem sabia direito o que era pós-graduação, e a gente mandou um e-mail para o professor Ivairton, professor, a gente está terminando aqui a graduação, o senhor pode explicar para a gente o que é pós-graduação? E aí ele falou, vem aqui na sala, eu vou explicar para vocês. A gente foi lá, e aí ele fez essa listinha aqui que eu coloquei na tela. Aqui em cima está o nome do Matias, porque o Ivairton fez o seguinte, ele perguntou para a gente, o que vocês querem fazer? Aí o Matias falou, IA, banco de dados, sistemas embarcados. E aí eu respondi, redes, porque era isso que eu queria fazer, eu queria estudar redes. E aí o Ivairton fez essa lista, existe uma avaliação da CAPES, que ela dá uma nota para cada programa de pós-graduação, a nota máxima é 7. O Ivairton gerou essa listinha com várias universidades e ele saiu preenchendo. Essa aqui é boa em computação gráfica, essa aqui tem um programa forte em redes, essa aqui tem IA. E aí nessa reunião o Ivairton ele me falou sobre a UF, porque o Ivairton fez pós-graduação na UF, que é a Universidade Federal Fluminense. E ele me falou bem assim, a UF ela está com um prédio novo. E ele me mostrou uma foto, sabe? Eles estão com um prédio novo, é um lugar muito bom. E aí, o que aconteceu foi que por conta dessa influência dele, eu apliquei para a UF e eu passei no mestrado e doutorado da UF. Então, a UF, ela fica lá na universidade, ela é a Universidade Federal Fluminense, ela fica na cidade de Niterói. E aí, lá em 2000 eu esqueci a data que eu não coloquei, mas lá em 2016, eu acho, 2015, eu fui para a UF, fui morar no Rio de Janeiro. Bom, e aí eu comecei o mestrado. Aqui nessa apresentação eu vou colocar o mestrado e o doutorado meio que junto, porque não tem muita coisa, o que tem para falar eu vou falar meio que junto, mas o mestrado no Brasil, eles são 2 anos, então você entra para um programa de pós-graduação, aí você escolhe um orientador, e aí durante 2 anos você tem que produzir no final uma dissertação. Depois de 2 anos, se você quiser continuar na carreira acadêmica, você vai entrar no doutorado, o doutorado são 4 anos, você escolhe um orientador, escolhe o programa de novo de pós-graduação,
faz 4 anos de doutorado, no final você tem que produzir uma tese. Eu acho que o mestrado é mais difícil que o doutorado, porque no final você tem que produzir uma dissertação que ela tem que ter um certo impacto, e você só tem 2 anos para fazer isso. O doutorado também é difícil, tá? Tudo é difícil. Mas o doutorado, pelo menos, você tem 4 anos para fazer ele. E aí, o que se faz numa pós-graduação, né? A pós-graduação é o momento de aprofundar em algum tópico. Você vai lá para o seu programa de pós-graduação, para uma universidade, e você fala assim, ó, agora eu vou estudar isso aqui. E aí você tem que produzir artigos científicos. Então, essa aqui foi a minha produção, alguns dos meus artigos durante a minha pós-graduação, durante o mestrado e doutorado. E eu trabalhei, lembra que eu tinha lá, na graduação, eu estava trabalhando em redes, e eu ia trabalhar em redes. Quando chegou lá na pós-graduação, eu tive uma aula de sistemas distribuídos, e aí me falaram nessa aula sobre cloud. Eu fiquei super interessado. Nossa, cloud, o que é cloud? Cloud computing, computação em nuvem. E eu mudei completamente, nunca mais trabalhei com redes. Essa foi, lá na graduação, foi a primeira e a última vez. E eu comecei a trabalhar com nuvens computacionais. E aí eu publiquei bastante, publiquei relativamente bem. Eu quero só usar esse slide aqui para dar um exemplo de como é importante tudo que você faz na graduação. Esse trabalho bem aqui, eu não sei se vocês conseguem ler daí, Comparing SARS-CoV-2 Sequence Using Commercial Cloud, blá, 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 blá. Esse trabalho eu fiz ele em parceria com o pessoal da Embrapa e com o pessoal da UERJ e com a Amazon. A Amazon, ela estava patrocinando esse trabalho aqui, era um projeto com a Amazon. Nesse trabalho, a gente estava em plena pandemia e eles tiveram a ideia do seguinte, e se a gente pegar alguns programas que comparam sequências genéticas para a gente ver se o COVID está mudando ao longo do tempo. Só que vamos usar a nuvem, porque a nuvem ela tem mais poder computacional, a gente pode alocar VMs, só que na nuvem tem que pagar. Então, eu tinha uma solução, que foi o que eu fiz no meu doutorado, para tentar diminuir o custo dessas comparações. A gente ia lá na nuvem, contratava os recursos computacionais, rodava esse software lá deles, do pessoal da UNB, só que minimizando o custo financeiro de rodar isso. E por que eu estou falando desse trabalho? Porque durante a graduação, eu participei de 2 ou 3 reuniões com o professor Robson, e na época o professor Robson ele estava fazendo alguma coisa relacionada à bioinformática, eu acho que foi o doutorado. Eu participei de 3 reuniões. Eu nem fiz o projeto, mas eu fui em algumas reuniões. E nessas reuniões eu aprendi algumas coisas, por exemplo, arquivo FASTA, eu aprendi uma linguagem chamada Perl. E aí, quando eu fui fazer esse trabalho, essas reuniões elas foram fundamentais, porque quando eu estava conversando com o pessoal da Embrapa e o pessoal da UNB, eu já sabia. Eu falei, opa, isso aí eu já vi. Então, foi só algumas reuniões, mas lá no futuro, valeu a pena aquelas reuniões, sabe? Então, tudo que se faz na graduação, todo aprendizado é válido. No futuro, ele vai aparecer um uso para isso. Todo aprendizado, ele é válido. Bom, e aí, durante o doutorado, eu tive a oportunidade de sair do Brasil pela primeira vez. O nome disso é doutorado sanduíche, é um nome esquisito mesmo. E a ideia é o seguinte, você entra em contato com uma universidade estrangeira, com um professor, com uma equipe de pesquisa, e aí você fala assim, olha, eu tenho interesse de ir para aí e ficar aí 1 ano, 6 meses pesquisando com vocês. A área que eu pesquiso é essa, vocês têm interesse de me receber? E aí, geralmente, eles falam sim, claro, porque quem paga, você vai para o estrangeiro e alguém paga para você. Quem paga isso, no meu caso, pelo menos, foi o Brasil. Quem pagou isso foi a CAPES. Então, a CAPES, ela abriu um edital de bolsa de doutorado sanduíche. Eu vi esse edital, eu falei com a minha orientadora, que foi a Lúcia Drummond, falei, eu tenho interesse e tal. Ela falou, então, eu conheço uma pessoa lá em Sorbonne, eles trabalham na mesma área que a gente, eu vou te colocar em contato com eles, você entra em contato, conversa com eles, e aí aquele medo de entrar em contato com uma pessoa que fora do Brasil e tal, aquele medo. E eu lembrei o que o Linder falou, não, eles não são de outro mundo. E aí eu mandei um e-mail e eles falaram, claro, o Brasil está pagando para você vir para cá, pode vir, não tem por que a gente dizer não. E aí foi quando eu vim para a Sorbonne, eu fiquei 6 meses em Paris, estudando com eles, e o fato de eu ter ido trabalhar com esse grupo foi muito bom, porque no final a gente fez uma parceria longa. Todas as minhas publicações, quase todas elas, têm o Pierre e a Luciana, e aí isso foi o que me trouxe para a França depois, porque eu fiquei em contato com eles, e aí eu falei, bom, eu tenho eles como referência, eu já fui para a França, se eu quiser voltar para fazer um pós-doc na França, eu posso usar eles como referência, como carta de referência, por exemplo. Bom, durante a graduação eu ganhei alguns prêmios. Aqui, o mais importante que eu ganhei foi esse, na segunda linha aqui, que foi o 3º lugar em apresentação de pôster
ele foi mais importante porque esse evento aqui foi o primeiro evento internacional que eu participei. Esse evento foi no Rio de Janeiro, mas ele era um evento internacional da minha área. A minha área é sistemas distribuídos, tá? E era o maior evento, ele é o maior evento da minha área. E aí eu fui lá e eu fiz a apresentação de pôster e eu ganhei um prêmio. Então ele foi muito importante para minha carreira, então tá lá no meu currículo esse prêmio. E o pessoal olha e fala, oh, que legal, você ganhou um prêmio. Deixa eu passar para frente aqui. Esses aqui foram meus trabalhos de mestrado e doutorado. Eu coloquei aqui só para vocês verem os títulos mesmo. Eu trabalhei com nuvem e tal. E uma coisa, para ilustrar aqui a questão do inglês, o meu trabalho de mestrado ele ainda foi escrito em português. Mas a partir desse ponto, nunca mais eu escrevi em português na minha vida. Então, no doutorado, pelo menos na computação, o português ele quase não existe. Você vai ler os trabalhos em inglês, você vai fazer suas apresentações em inglês. Algumas aulas são em inglês, mesmo no Brasil. Então, voltando naquilo de novo, né? É fundamental aprender inglês, e a melhor hora é agora. Quanto antes? A melhor hora é agora. E o que eu posso dizer da pós-graduação? Quando vocês chegarem lá, é muito comum ter uma coisa chamada síndrome do impostor. Isso é, assim, quase certo na pós-graduação. A síndrome do impostor, ela é uma condição onde você faz, tudo que você faz não está bom. Você olha para aquilo, você acha que não está bom. E ela é comum porque a exigência da pós-graduação ela é muito alta. Então, quando se exige muito da gente, a gente costuma olhar para o que a gente produz e falar, isso não está bom. Mas a verdade é que quando você faz alguma coisa, você tem que ter orgulho daquilo. Mesmo na graduação, tudo que vocês estiverem produzindo agora na graduação, o seu primeiro código em C, seu primeiro código em Python, em Java não, Java é exceção. Mas seu primeiro código em C e primeiro código em Python, tem que ter orgulho, tá? E a mesma coisa na pós-graduação, tem que ter orgulho do seu trabalho no final. Então, para quem vai seguir pós-graduação, se preparem para ter orgulho do seu trabalho. Primeira coisa, a pós-graduação, assim como a graduação, ela é longa. Mas no caso da pós-graduação, são pelo menos 6 anos. Quando você termina a pós-graduação, você já vai ter dedicado 10 anos da sua vida para a academia. Você vai ter feito 4 anos de graduação, mais 6. Então, é muito importante trabalhar com algo que você goste. Tá? É importantíssimo, porque se você gastar 4 anos trabalhando com algo que você não goste, é difícil terminar, é difícil levar à frente. Outra coisa que é importante é procrastinar. É esquisito falar isso, mas é muito importante. É muito importante procrastinar com cautela. É importante você, quando você está fazendo um trabalho ali há muito tempo, dedicando muito àquilo, ainda mais um trabalho que exige muito solução, pensar, é importante você se desligar daquilo e fazer qualquer coisa. Isso é muito importante. E também se divertir no processo. Tem que ter diversão. O trabalho tem que ser encarado com uma certa leveza, senão você fica maluco no final. Bom, e aí, para fechar, em 2021, eu terminei o meu doutorado ali em março, e aí eu apliquei para uma posição de pós-doc. Existe eles, eu até coloquei nos slides, eu vou mostrar em um momento, mas existe muita posição aberta, para tudo, tá? Pós-doc, empresas, tudo que você pensar, no mundo todo, a demanda por computação hoje, por cientistas da computação, ela é muito alta. Então, em 2021, eu fiz algumas entrevistas e eu apliquei para uma posição no INRIA. O INRIA ele é o Centro de Pesquisa em Computação daqui da França. Ele seria o nosso LNCC. No Brasil, existe um instituto chamado LNCC, que fica lá em Petrópolis. O INRIA seria o nosso LNCC. E aí eu apliquei para essa vaga, fiz as entrevistas, fiz as apresentações, e depois de alguns meses eles me chamaram. E aí eu comecei a trabalhar lá em abril de... que ele é um estágio. Ele é um estágio. Eu terminei a minha pós-graduação, doutorado, agora eu vou fazer um estágio de pesquisa. Pós-doc é a primeira vez que você vai ter uma certa autonomia na sua pesquisa, porque até então, na pós-graduação, você não tem muita autonomia, mas no pós-doc você tem autonomia total da sua pesquisa. Então, ele não é um título, tá? Ele é um estágio. E aí, como é que se consegue um pós-doc? Indo atrás. Então, existe lá vários sites. Aqui da França, eu coloquei esses dois. O primeiro é do INRIA, toda a posição do INRIA eles colocam nesse site.
E o segundo site aqui, também é da França, ele é um site onde você vai lá e coloca o seu e-mail, e ele fica te mandando vagas de várias coisas, não só de pós-doc. E aí, o que você tem que fazer é entrar, aplicar, não ter medo de receber um não, porque o não você já tem, e aí esperar. Isso vale para tudo, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem fazer, vá atrás dos sites, vá atrás do processo de seleção, aplique para as vagas. E aqui eu coloquei só para mostrar o que eu tenho feito. E adivinhe, no pós-doc, o que aconteceu? Eu mudei de área completamente de novo. Eu não trabalho mais com nuvem. Agora eu trabalho com o sistema de arquivos de supercomputadores, computação paralela, mas só de sistema de arquivos. Então, aqui algumas das publicações que eu fiz. Essa aqui foi a última. Eu vou apresentar na Alemanha e mês que vem, num evento chamado Cluster. E é isso. Isso é o que eu tenho para falar para vocês. Eu não escutei as palmas. Mas eu vi as palmas. Mas você está me ouvindo, mano? Estou ouvindo, agora tá estou ouvindo. Muito ruim? Não, tá bom agora. Sim. Bom, pessoal, agora a gente aproveitou a oportunidade de plantar com a gente. E quem quiser fazer alguma pergunta, é só vir dar uma alô, se tiver alguma curiosidade, né? Vamos aproveitar a oportunidade. Só eu esqueci de falar aqui no final, eu coloquei o meu e-mail aqui justamente para quem quiser alguma coisa, quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, pode me mandar e-mail, tá? Tá aberto meu e-mail para vocês. Quiser trabalhar comigo, eu estou contratando, inclusive. Eu tenho que terminar a graduação primeiro. Miguel vai perguntar. É bom que o Miguel conhece os pontos fracos, né? Eu tenho uma pergunta para o pessoal toma coragem. Nessa sua jornada que você narrou para a gente, né? Desde dos desafios, como se diz, mais simples na graduação, como você mencionou, que passou pela monitoria, né, etc. O assistente técnico aqui está filmando. Enfim, a coragem, né, de sair para o mestrado e depois continuar e até para o pós-doutorado fora do país, etc. Queria perguntar para você assim, ó, o que você entende que é um requisito não técnico, mas um requisito mais de, digamos assim, de virtude, né? Sim. Que seria necessário para conseguir ponta, porque a gente até estava conversando sobre isso mais cedo, né? A gente batendo um papo hoje, e essas coisas a gente não planeja, né? Às vezes o aluno enxerga o Ivairton, o Robson, o professor aqui, o Luan fazendo uma apresentação lá da França, acha o Anthony que está gravando para a gente ali e tal, acha que as coisas acontecem como se fosse um roteiro, né? Como se fosse uma mágica. De repente, plim, o Ivairton, o Robson vira professor, o Luan vira pesquisador na França. E, na verdade, é uma história de vida, né? Que a gente tem que gradativamente, enfim, ir vivendo, né? Gostaria de você comentar nesse sentido, né? Alguém que veio da Barra, nasceu na Barra, que você comentou, né? Eu achava que você tinha nascido aqui. O Miguel Júnior nasceu no Aragaço, só para corrigir a informação. Então, o Miguel é legal, é querido. Mas assim, você comentasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da coragem, assim, de chegar até onde você estava. Planejamento, você pode até tentar planejar alguma coisa ao longo da sua vida. É até bom tentar planejar, mas é muito difícil seguir um planejamento, as coisas mudam com o tempo. Então, por exemplo, como eu comecei minha apresentação falando que eu escolhi computação porque uma pessoa que eu nem conhecia me mostrou uma coisa. Eu não planejei aquilo. Agora, uma coisa que é fundamental ao longo das nossas vidas é ter coragem, sabe? Correr atrás. Isso é fundamental. Então, assim, não ter medo de ir lá e falar com o professor, de correr atrás mesmo. Eu quero fazer uma coisa. O que eu preciso para fazer isso? A primeira coisa que você vai precisar é levantar e correr atrás. É meio clichê falar isso, mas é verdade, tá? Então, eu fiz isso, eu mostrei isso na apresentação. Ao longo da apresentação, eu fiz várias coisas na graduação.
eu não tinha planejado fazer essas coisas, mas, assim, surgiu a oportunidade. Falei, e como é que surgiu a oportunidade, né? Eu fui atrás. Então, eu acho que se uma virtude em qualquer coisa é isso, é ter vontade de fazer as coisas e correr atrás. E é difícil, tá, gente? Assim, fazer graduação é difícil. A gente é muito novo quando a gente escolhe um curso de graduação, não tá ali, a cabeça da gente não tá em formação, de certa forma, mas tem que ter um certo foco. Então, assim, eu quero fazer o curso de ciência da computação. Eu não preciso fazer esse curso em 4 anos, mas eu preciso me dedicar a terminar esse curso e tentar fazer o máximo de coisas que eu posso. Então, correr atrás é fundamental em tudo. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Ivaí. Sim, sim. É isso mesmo. É. Reforçar aquele que é óbvio, né? E apoio, né? Buscar apoio também. Eu acho que é muito importante a busca de apoio. Então, no meu caso, por exemplo, eu até comecei a apresentação mostrando ali aquele grupo de amigos. A gente se apoiava. Um era bom em matemática, o outro era melhor em programação. No final, a gente se apoiava. Mas buscar apoios, inclusive, dos professores. Eles estão aí para ajudar vocês. E a gente tem esse medo de correr atrás dos professores, mas eles estão aí para isso. E eles gostam disso. O pior é isso. O pior é que eles gostam. Quando estava preparando a apresentação, eu achei o e-mail que eu mandei para o Ivaíton. E aí, no e-mail, a gente, quando está na graduação, a gente escreve e-mails para professores super rebuscados. Querido professor, me desculpe estar atrapalhando você neste momento tão importante. Vocês ficam horas escrevendo esse e-mail e a resposta geralmente é alguma coisa assim: não, estou aqui na sala, vem cá. E, e aí eu escrevi esse e-mail: oi, vai, então eu queria te agradecer por você ter dedicado esse tempo, por ter feito a lista de universidades e tal, e ter falado da UF. E aí ele respondeu uma coisa assim: o meu prazer é esse, é ver vocês saindo daqui, evoluindo. Esse foi o grande prazer, não foi... eu não perdi tempo fazendo isso. Eu tenho prazer em fazer isso. Então, eu vi esse e-mail e falei, caramba, realmente, né? E agora eu estou nessa posição, porque aqui, como pós-doc, você pode contratar alunos, estagiários. E aí o que aconteceu recentemente comigo foi que eu estava dando uma aula, que também eu dou aula para a turma de estudantes internacionais, e aí uma aluna, ela veio para mim e falou, o que eu faço para fazer um estágio no IRIA? Eu falei, fala comigo. Aí ela falou, então eu quero fazer um estágio. E ela começou uma semana depois. Ela só fez isso. Ela chegou em mim e falou, o que eu preciso fazer para fazer um estágio? E ela fez lá o estágio dela de 3 meses, no final gerou uma pesquisa esse estágio. Então, é tudo uma questão de correr atrás, é só isso. Eu nem lembrava dessa vez. Amiga. Boa tarde, sou Miguel. Boa tarde. Prazer. Queria te falar, quando tu começou e você não conhecia o que era um curso, né? Sim. Você não sabia. E você falou que tinha pessoas que já tinham experiência com programação e você não. Qual você acha que foi o máximo? Alguém que queria aprender programação, qual que é o melhor meio para se aprender programação, principalmente no começo, tá? Para pegar gosto e tal? Programando. Programando. A melhor forma de aprender programação é programando. Não tem como fugir disso. É muito triste isso acontece, é muito triste você ver um aluno de ciência da computação e ele falar assim, eu não gosto de programação. É muito triste, eu fico triste. Mas acontece, você pode não gostar de programação, mas a melhor forma de aprender a programar é tentando quebrar a cabeça. E é muito engraçado porque o Miguel Júnior, ele passou por isso também, a gente conversa, é claro, ele é meu irmão, e ele passou por uma situação, e eu passei pela mesma coisa. Na matéria de programação 1, a gente tem lá os primeiros exercícios que são simples, depois você olha para trás e você fala, nossa, mas aquilo era muito simples. E aí você tá lá quebrando a cabeça, tem um momento, a gente conversando, eu chamei isso de clique. Tem um momento que tudo faz sentido, assim, você fala, caramba, agora faz sentido. E quando isso acontece, quando isso aconteceu comigo, isso aconteceu com ele, quando isso acontece, você percebe assim, caramba, programação não é difícil. É um pensamento lógico. A gente tem que treinar pensamento lógico, mas não é difícil. E aí, enfim, e tudo é estudo. Você vai aprender a programar e você vai ficar bom naquilo, estudando, resolvendo problema. E uma forma de aprender a programar que me ajudou é a maratona de programação. É muito bom ganhar do pessoal de Cuiabá. Assim, você quer aprender a programar, entre na maratona e ganhe deles. Tem alguém de Cuiabá aí? Mas continua sendo bom, né, Lu? Continua sendo bom.
Boa tarde, meu nome é Edson, também sou estudante de ciência da computação do último ano. Gostaria de perguntar se você teve uma tipo assim, eu tive então, o trajetória parecido com a sua, assim, eu não sabia o que eu devia fazer, por acaso, passei por vários cursos, passei até estudando na UFO também, fazendo física computacional, mas aí eu passei, não, teve mais parte de computação do que cálculo, não foi, não. Aí eu, só que você, na sua graduação, você fez a auditoria, presta atenção, essas coisas assim, seguiu a área acadêmica. E no meu caso, eu estou seguindo, não a parte acadêmica, eu estou fazendo estágio, trabalhando numa empresa hoje. Eu gostaria de saber se você teve alguma oportunidade de fazer alguma coisa fora da área acadêmica, se você fez alguma coisa fora da área acadêmica. Boa pergunta. Não, eu não fiz nada fora da área acadêmica. Eu tive uma oportunidade de sair da academia, e eu quase saí. Quando eu terminei o doutorado, eu fiz uma entrevista em uma empresa, e era interessante, a empresa era boa, o salário era bom, só que eu gosto muito da parte acadêmica, da pesquisa, sabe? A área acadêmica, ela te dá uma coisa que geralmente você não tem, você pode até ter, dependendo do lugar que você trabalha, mas geralmente você não tem na indústria, nas companhias, ela te dá uma certa autonomia, sabe? Então, assim, você vai lá e fala assim, eu quero trabalhar com isso aqui. E aí você vai lá e trabalha com aquilo ali. Na indústria pode acontecer, dependendo do lugar que você trabalha, mas eu gosto disso da academia. Eu realmente gosto de pesquisar, eu também gosto de ensinar. Eu não coloquei nos slides, mas eu tive bastante experiência com ensino, tanto no Rio de Janeiro, como estou tendo aqui agora. Então, como eu gosto de ensinar e eu gosto de pesquisar, a área acadêmica acabou sendo o meu caminho mesmo. Mas eu tenho vontade de sair da academia para fazer alguma experiência. O problema de sair da academia é que é difícil voltar para a academia, por dois motivos. Primeiro é que a academia ela preza muito por publicação recente. Então, assim, se você saiu da academia e ficou 5 anos sem publicar, para conseguir alguma coisa ali, de repente os caras vão olhar, pô, mas aí você ficou 5 anos sem produzir? Não é verdade, você ficou 5 anos trabalhando em algum lugar, você estava produzindo naquele lugar. Mas a academia, ela preza muito por isso. E segundo, o salário fora da academia costuma ser muito alto. Então, se você sair da academia e começar a ganhar um salário alto, é difícil você voltar para a academia e começar a ganhar um salário mais baixo. Mas assim, você pensa, bom, então, por que você está na academia, já que o salário é alto? Porque você tem uma qualidade de vida maior na academia, tá? O trade-off, esqueci essa palavra em português, qual que é essa palavra? Esqueci. Trade-off, vocês entendem isso. Você tem qualidade de vida na academia, porque qualidade de vida é relacionada ao seu trabalho, tá? Você pesquisa o que você quer, geralmente, você produz o que você quer, você tem uma certa qualidade de vida. E por outro lado, na companhia, você vai ter enfim, eu nunca fui fora da academia, mas pode ser que você tenha uma qualidade boa no seu trabalho também. Mas, em geral, enfim, é isso. Então, tem salário e qualidade de trabalho, qualidade de vida. Então, particularmente, eu nunca saí da academia. Eu saí da graduação, entrei no mestrado, entrei no doutorado, entrei no pós-doc, um depois do outro, sim, na sequência. Da graduação para o mestrado, eu nem tive férias, porque a gente, inclusive, fez colação de grau especial. Eu já tinha passado no mestrado, eu tinha que defender o TCC, porque a UF já ia começar, e aí no mestrado foi a mesma coisa. Eu já tinha passado para o doutorado, tive que apresentar o trabalho final do mestrado, porque eu já tinha começado o doutorado. No pós-doc, eu ainda fiquei um mês de férias. Nem fiquei de férias, porque estava corrigindo a tese. Mas é isso, eu nunca saí da academia. Parece que eu te conheço. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciano. Eu estou no primeiro semestre, comecei agora. E, Luana, eu gostaria de perguntar uma coisa para você, de como você se blindou daquele pensamento de não vai dar certo, não estou capaz. Como que o quê? Pode repetir sua pergunta? Eu não entendi o final. O pensamento de quê? Como que o quê? Pensamento de não vai dar certo. É difícil. Então, beleza, agora entendi a pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Pode descer a câmera de novo, vai? Porque eu não estou vendo o resto do pessoal. Obrigado, quero ver. Boa pergunta.
É difícil, tá? Esse pensamento, ele vai ocorrer, e é normal, tá, gente? Não vai dar certo, esse tipo de coisa ocorre na vida da gente. Ele vai ocorrer várias vezes na sua vida. O que você tem que exercitar, isso é uma espécie de exercício mesmo, você tem que exercitar o seguinte: o que eu vou ganhar com o sim vai ser maior do que o não. Então, sei lá, eu vou tentar alguma coisa. O não, isso até é um clichê, o não eu já tenho. Mas é sempre um exercício muito grande, tá? Não é fácil mesmo. Então, assim, a primeira vez que eu tive que entrar em contato com um professor para falar que eu queria ir para algum lugar e tal, que foi a primeira vez lá em Sorbonne. Eu lembro que eu fiquei uma semana, eu tinha que mandar esse e-mail e o deadline da aplicação estava chegando e eu tinha que mandar o e-mail e eu fiquei uma semana ali escrevendo e reescrevendo esse e-mail e falando assim, eles não vão aceitar, não vão aceitar. E mesma coisa que eu acabei de contar, eu fiquei um tempo escrevendo esse e-mail e a resposta foi, claro, vem para cá, nosso grupo está aqui. Então, o que eu posso dizer é, arrisque, sabe? Não tenha medo. Mas é difícil, tá? Eu reconheço que é difícil. É sempre... ter medo é natural do ser humano, tá? A gente foi biologicamente evoluído para ter medo. Mas tem que quebrar isso, tem que tentar, não pode ter medo. Tem que correr atrás. Próxima pergunta. Ó. Opa, boa tarde. Boa tarde. Eu também sou aluno do primeiro semestre, né? Eu queria saber um pouquinho sobre a língua, né? Você falou da língua inglesa, a segunda língua, tudo, mas e sobre a terceira? Porque você fez pós-graduação na França, você viajou, você saiu do país, tudo, mas como que é, se você estudou francês, você só em daí você se aprimorou, você deveria fazer alguma? E qual escolher, como que a sua ideia sobre a terceira língua? Ok. Boa pergunta. Muito boa pergunta. Esses alunos estão num nível muito alto. Na minha época não era assim, não. A gente ficava com medo de fazer pergunta. Então, sobre a terceira língua. Eu vim para a França e você espera que na França você fale francês. Eu não falava francês. Inclusive, o meu francês ele não é bom até hoje. Hoje em dia eu falo alguma coisa. Mas eu ainda nem dou aula de francês, porque, inclusive, volto na outra pergunta. Eu não dou aula de francês porque eu tenho medo de tentar, tá? Mas, sim, a terceira língua, no meu caso, que eu saí, eu não fui para um país de língua inglesa, ela é muito importante. Mas ela não é importante a ponto de impedir você de ir para outro país. Se você falar inglês, você vai para qualquer lugar. O inglês, na computação, o inglês é a língua universal da computação, tá? Inglês tem que ser a segunda língua. A terceira língua é uma preocupação que você pode ter essa preocupação, mas depois. Não se preocupe com isso agora. Então, eu vou dar até um exemplo. A minha esposa, ela foi fazer um pós-doc na Suécia. E na Suécia se fala sueco. E ela não fala sueco. Mas todo mundo fala inglês na Suécia. Inclusive, eu acho que ela, durante 2 anos, ela nem vai aprender sueco, porque é uma língua muito difícil. Mas ela fala inglês. Então, inglês é suficiente. Então, a terceira língua é uma preocupação para o futuro. Você não precisa ter essa preocupação, tá? Respondi? Olá. Oi, boa tarde, tudo bom? Eu também sou do jornalista. Eu queria perguntar também sobre o idioma. Por exemplo, a questão do inglês. Eu hoje tenho inglês da comunicação. E eu estava até vendo com relação a termos técnicos, claro, de leitura, isso tudo ajuda. Mas quando você está numa sala de aula, de uma aula completamente em inglês, ou de qualquer outro idioma que seja, que varia um pouco desse inglês rotineiro que a gente está acostumado, como foi a tua adaptação quanto a isso? E principalmente como você se preparou para isso, quais foram as maiores dificuldades desse processo? Tá bom, boa pergunta. Boa pergunta. Essa pergunta ela é muito boa. Primeira, como é que eu me preparei em relação ao idioma? A resposta é ouvindo podcast em inglês. Eu me preparei assim. Quando eu estava vindo para a França, eu já falava um pouco de inglês, não era muito bom. E aí o que eu fiz foi o seguinte, eu comecei a escutar podcast em inglês. Podcast em inglês, podcast em inglês, podcast em inglês. Só que eu tive uma vantagem, porque na França se fala francês, não se fala inglês. E o francês, ele é péssimo para falar inglês. Então, quando eu cheguei aqui, meu inglês estava bom em relação a eles. Eles são muito ruins em inglês.
Mas, bom, a primeira parte da sua pergunta foi essa, como eu me preparei. A segunda parte é em relação às aulas. As aulas em inglês, elas não são um problema, geralmente, porque quando você faz pós-graduação, você lê muito texto técnico, muito artigo em inglês. E a aula, ela tem uma linguagem técnica. Então, geralmente, não é um problema. Então, quando o cara começa a falar em inglês com você, numa aula, mas de computação, você vai entender. Isso não é um problema. Minha maior dificuldade era a apresentação em inglês. A apresentação em inglês sempre foi muito difícil para mim, mas era difícil não porque eu não tinha inglês suficiente para apresentar um trabalho, mas porque eu ficava nervoso. Eu ficava assim, pensando, meu Deus, eu vou ter que apresentar em inglês. Geralmente eu ia lá e dava tudo certo, mas era muito difícil. E é engraçado que essa chave virou agora. Fazia muitos anos que eu não apresentava nada em português. E aí eu tive que fazer os slides em português, eu tava até meio estranho, assim, sabe? Mas tudo é uma questão de fazer. Você não precisa ter medo disso. Uma coisa que a gente tem essa tendência, as pessoas em geral, de pegar uma coisa que está lá no futuro, sei lá, eu vou para outro país daqui a alguns meses, e trazer isso para o presente e começar a sofrer por antecedência, sabe? Não precisa. Deixa você sofrer lá no presente. Quando você chegar lá, deixa você sofrer. Acho que eu respondi a pergunta. Boa pergunta, eu gostei da pergunta. Vou fazer uma pergunta também quando o pessoal perguntar, que eu acho que é importante. Eu estou aqui. É importante comentar um pouco sobre isso. Você que teve experiência de fazer a graduação aqui de novo, explorar essa sua experiência aí, né? Estudou em uma universidade de ponta no país, depois agora está no exterior, na Europa. Queria que você comentasse um pouco a respeito de qual é a sua avaliação a respeito do nível do curso de graduação que você teve aqui no interior do Mato Grosso, no Brasil, frente a essa realidade que você vivencia, né, no Sudeste, agora na Europa. Comentasse um pouco para os alunos a respeito do nível de graduação que você teve. Então, boa pergunta. Deixa eu pensar bem antes de responder isso. Eu vou começar o seguinte. O nosso curso da UFMT de graduação, ele é muito bom. No sentido técnico, tudo que eu aprendi, ele é muito avançado, tá? Agora eu vou falar mal do curso daqui. Eu dou aula hoje nos cursos daqui. E eles não são tão avançados igual a gente. Mas principalmente porque... Deixa eu pensar bem antes de responder isso. Eu acho que no Brasil, em geral, não só na UFMT, a gente sofre mais. A gente sofre mais no sentido de a gente tem mais tempo. O curso aqui, só na realidade francesa, o curso da França, ele funciona assim: são 3 anos de graduação, 1 ano de mestrado e 3 de doutorado. No Brasil são 10. Isso tudo que eu falei, no Brasil são 10 anos. A gente tem mais tempo, a gente vê mais coisa, a gente vê coisa com muito mais profundidade. E os professores do Brasil, eles não têm muita dó da gente, igual os professores da França têm dó dos alunos. Então, eu estou falando isso e olhando para o Robson. Então, no geral, a formação do Brasil, ela é muito boa, tá? Ela é tão boa que o que está acontecendo agora é que está vindo um monte de gente de fora e pegando os profissionais do Brasil. As empresas do Brasil, elas estão sofrendo muito com isso, porque é muito fácil eu pagar um brasileiro em euro, em dólar, e deixar ele no Brasil trabalhando remotamente. Então, nossa formação ela é boa, e ela é reconhecidamente boa, tá? Isso é muito interessante, Vaito, quando você sai e você fala que é do Brasil, e alguém conhece um pouco do Brasil, da parte acadêmica, eles falam, do Brasil, nossa, o pessoal lá é muito bom. Tem algumas áreas da computação que o Brasil ele é realmente reconhecido por ser muito bom, como, por exemplo, o que você estudou lá com o Satoru, meteorística, programação, PO, eu esqueci o nome da disciplina, otimização em geral, o Brasil... Isso, exatamente. O Brasil é reconhecidamente bom. E na França, existe um grupo de pesquisa lá no INRIA, só de otimização, e tem um francês e 6 brasileiros. Todo mundo é brasileiro desse grupo. Então, sim, a UFMT e o Brasil como um todo, ele não fica atrás, tá, do ensino fora. Agora, o que é diferente? E aí vem a crítica. O investimento aqui é maior. Então, aqui o pessoal tem dinheiro, muito dinheiro. Assim, eles não sabem o que faz com dinheiro. Quando eu cheguei, durante toda a minha pós-graduação no Brasil, na UF, eu usei o meu notebook. É só um exemplo, tá? Eu usei o meu notebook, eu tive que comprar um notebook e usar ele. A UF não te dá um notebook. Assim que eu cheguei no INRIA,
A primeira coisa que aconteceu foi, eles me proibiram de levar o meu notebook por uma questão de segurança. Na rede do INEA, você não entra com o seu notebook, com o seu celular, você não se conecta na rede do INEA. E eles me deram um notebook na sequência, assim. E quando eles foram me dar o notebook, eles falaram assim, a gente tem um Mac, que é Mac, todo mundo aqui usa Mac, mas se você quiser qualquer outra coisa diferente, também tem Dell. E aí eu fiquei assim, caramba, um Mac, eu não, sei lá, esse é o preço do Uno. Você tem que comprar um carro, o preço do Uno, um Mac. Eu falei, não, eu quero um Dell. Eu uso o computador Dell porque eu fiquei, caraca, é muito caro, o Mac é muito caro, eu não quero isso. Não quero andar com um notebook desse preço. Então, eles têm muito dinheiro. E isso traz muita vantagem para eles, porque eles podem investir. Então, eles investem desde a graduação, aluno de graduação que tem muita oportunidade. O fato de ser o continente é pequeno, então, existe um estágio obrigatório aqui, que ele tem que ser feito fora do país. Ele é obrigatório e ele tem que ser feito fora do país. E a faculdade paga esse estágio. Então, o cara quer ir para a Alemanha. A faculdade paga para o aluno de graduação ir para a Alemanha fazer um estágio lá numa empresa e voltar. Então, essa é a diferença, mas em questão de aprendizado, a gente está, eu diria, até acima, tá? Legal, obrigado. Tem mais? Aproveitem, não é todo dia que a gente tem um quase francês dando uma folha para nós. Não fala isso, pelo amor de Deus. Mas é só me mandar e-mail. É isso, né? Bom, então, Luan, a gente fica extremamente agradecido, né? E feliz pela oportunidade de me encontrar, mesmo que virtualmente, ter notícias suas, né? Feliz pelo sucesso que você está construindo aqui, né? E, novamente, obrigado pela disposição de atender os meninos aqui, né? Pelo professor Veio. E acho que é isso, não? Renato? Eu que agradeço, muito obrigado. Só para reforçar as palavras de Wagner, muito obrigado mesmo pela aparecer aqui. Valeu. Muito obrigado pela atenção, pela multidão que nos respondeu. Acho que para nós professores, eu também como ex-aluno da universidade, mas para nós professores, acho que foi bastante satisfação nossa como profissional, professor, ver os nossos alunos hoje pelo Brasil e para fora, né? Trabalhando em grandes empresas, fazendo pesquisas em grandes institutos internacionais. E fica aqui nossa gratidão, nosso obrigado pela palestra. Acho que você colocou pontos assim, extremamente importantes, acho que para os alunos que estão terminando a graduação e para aqueles que estão começando agora, que estão no terceiro dia de atividade na universidade, nos calouros, acho que foi uma palestra extremamente importante para os alunos compreenderem a computação e compreenderem que mesmo no interior do Brasil, vocês podem sair daqui com uma formação suficiente para vocês chegarem em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado mesmo. E nós podemos agradecer. Vamos aqui. Valeu, obrigado, gente.